Meu nome é Edgar Leite, eu sou diretor do Instituto Realitas e hoje, para a nossa sessão de Diálogos Realitas, nós temos a grande honra de receber nos nossos estúdios o Dr. José Eduardo Franco, que é diretor da Cátedra Infante Dom Henrique, da Universidade Aberta para Estudos Lusófonos e um grande intelectual do mundo luso brasileiro. Ele é autor de uma quantidade significativa em termos de qualidade, de obras sobre a civilização luso-brasileira, sobre os jesuítas, é coordenador de obras completas, coordenou as obras completas do Padre Antônio Vieira e no momento trabalha no um projeto extremamente importante, que é o das obras completas do Marquês de Pombal. Então é com muita honra, muito orgulho para nós como brasileiros, na nossa relação com Portugal, que recebemos e vamos conversar aqui com o Dr. José Eduardo Franco. Nós somos todos muito impressionados com sua produção, com a qualidade dela, com a grandeza dela dentro do mundo, desse universo intelectual luso brasileiro. E eu gostaria inicialmente de perguntar um pouco sobre a sua vida intelectual, que certamente tem dimensões pessoais, relevantes. Como o senhor vê a sua própria trajetória intelectual? E é com grande prazer que estou aqui no Rio de Janeiro, aqui no estudo do Instituto Realitas, a conversar com o professor Edgar Leite, que é um grande intelectual brasileiro, com quem tenho uma grande sintonia intelectual e que muito admiro. É uma honra imensa e aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho extraordinário que está a desenvolver nas suas universidades e também nos ambientes culturais do Brasil. Realmente, um autor e as escolhas de investigação, os interesses científicos de um intelectual também se explicam pelo seu trajeto. E, naturalmente, o trajeto biográfico é fundamental para se perceber depois aquilo que são os resultados da sua investigação, os interesses em termos de reflexão, os contributos para a ciência na área da sua intervenção. No meu caso, olhando um pouco pelo meu longo percurso, eu vejo que uma das razões por que tenho estes interesses diversos por várias áreas da cultura, especialmente situando-me no campo da história da cultura, das mentalidades, da história do imaginário, da mitocrítica, da dimensão também polémica da nossa tradição cultural, eu acabei por chegar cá e me interessar e ter estes interesses e desenvolver também competências para poder abarcar e afrontar temas complexos como tenho afrontado do ponto de vista da minha investigação, pelo facto de ter passado por várias escolas e várias áreas científicas. Eu formei-me em Humanidades, depois passei para o curso de Filosofia, fiz Teologia, acabei por também ter uma formação na área das Ciências da Educação, indo para a História Moderna e acabando depois por me formar na Escola de Altos Estudos em Paris, na área da História e Civilizações. E, de facto, passei pela PUC portuguesa, pela Universidade Católica, passei pela Universidade de Lisboa, pela área da História Clássica, acabei por fazer Ciências da Educação, enverdei também pelo campo da filosofia contemporânea, contactando com as diferentes correntes de pensamento e acabei por coroar a minha formação em Paris, precisamente na Escola de Altos Estudos, onde também me permiti contactar com grandes vultos da historiografia contemporânea e que me abriu a mente para vários problemas e temas que acabaram por serem objeto fundamentais da minha pesquisa. Nesse contexto, acabei por olhar para a cultura portuguesa e brasileira e lusófona e interessei-me muito, em primeiro lugar, pelos jesuítas, começando pelo Padre Antônio Vieira, foi o primeiro livro que escrevi, e percebi que havia um grande trabalho a fazer, aquilo que eu chamo o trabalho de casa que está por fazer na cultura portuguesa e brasileira, que é a edição das nossas fontes, mas a edição sistemática e crítica
Nós recebemos a nossa herança cultural de forma muito fragmentária, não sistematizada, e isso é uma grande lacuna que nós temos. E nós, para conseguirmos qualificar, promover, projetar até internacionalmente a nossa herança cultural, os nossos grandes autores, precisamos de ir aos arquivos, levantar a documentação, editá-la e disponibilizá-la para o grande público de forma global. E é grave que nós não tenhamos a edição completa, o levantamento completo de fontes sobre o Marquês de Pombal, sobre o Vieira, sobre os nossos humanistas do século XVI, sobre os grandes homens que fizeram e pensaram a nossa cultura e a nossa história. E, portanto, isto é o que eu chamo o trabalho de casa da cultura portuguesa que falta fazer. E depois lancei-me, constituindo equipas de investigação, na aventura, porque academicamente tem uma aventura de preparar essas edições para o grande público, e acho que isso pode estar a contribuir para dar a matéria-prima para uma grande renovação cultural. Porque, como sabemos, todos os grandes renascimentos da história, do ponto de vista cultural, fizeram-se pelo regresso às fontes. Pensemos no Renascimento do século XVI. O humanismo XV e XVI fez-se pelo regresso às fontes clássicas. E muitas vezes nós temos um problema na nossa cultura. Apenas conhecemos e valorizamos a foz do rio, mas não conhecemos as fontes do rio. E só regressando às fontes é que se compreende o rio na sua totalidade, e vamos refrescar-nos as águas cristalinas das fontes, que é as águas cristalinas, os fundamentos da cultura. E só assim é que se faz uma renovação do rio da cultura. E, portanto, esse é um dos meus grandes ideários, é a edição fazer o trabalho de casa da cultura portuguesa e brasileira. Depois, um outro campo também importante é uma preocupação que nós temos de fazer o que eu chamo uma história-compreensão, fazendo a desminagem dos estereótipos, dos preconceitos, das visões simplificadas que marcam a história da nossa cultura. E por isso lancei-me no estudo do antijesuitismo, do mito dos jesuítas e de todos os estereótipos, os mitos negros, em torno do mito negro dos jesuítas, mas também do antissemitismo e do anticlericalismo e de outros antis. E nesse sentido acabei por constituir um projeto da cultura negativa, onde estou a fazer também colaboração com o professor Edgar Leite, em que a sua reflexão também está a ajudar a enriquecer este campo, e onde estamos a preparar um dicionário da cultura negativa em Portugal e também no Brasil, que é o Dicionário dos Antis, onde fizemos a cartografia de todos os movimentos antis de oposição, de conspiração na cultura portuguesa, em diversos campos, desde o campo literário ao campo religioso, ao campo político, económico, desde o antissemitismo ao anticapitalismo, passando pelo anticomunismo, num verdadeiro jogo de espelhos, que vai ajudar a compreender uma cultura que também é marcada pelos movimentos de oposição, e onde percebemos que a negatividade e a utilização do negativo também foi fecundador de cultura. Mas ao mesmo tempo este trabalho ajuda-nos a desmontar toda essa construção argumentativa que produzia estereótipos sobre o outro e que gerou uma sociedade intolerante, e que este estudo pode nos ajudar a compreender para depois tornarmos a sociedade mais tolerante. Porque, como dizia um grande pensador português, José Augusto Mourão, compreender já é princípio de cura. Curar as nossas visões simplificadas, estereotipadas, e que muitas vezes nos cria depois o imaginário intolerante em torno do outro. E tudo isso é preciso desmontar. E só com esta desminagem dos preconceitos é que podemos construir uma sociedade mais democrática no verdadeiro sentido, plural, integradora, respeitadora da diferença. E isso é uma das minhas preocupações também. E ao mesmo tempo também tenho procurado estudar a questão das identidades nacionais. Escrevi uma obra que se intitulou O Mito de Portugal e desenvolvi uma teoria sobre o que é preciso para que uma cultura seja construtora de uma nacionalidade em sentido pleno. E, portanto, estudei também os mitos das nacionalidades e os elementos no plano do discurso das identidades que permite construir um cartão identitário completo de uma nação.
E, portanto, estes são alguns temas que tenho tratado. Ao mesmo tempo, também me interesso por problemas ligados que cruzam a história e teologia. Por exemplo, estamos a preparar agora também um dicionário cultural das heresias, ao mesmo tempo que estamos também a preparar, do ponto de vista mais local, eu sou de origem madeirense, nasci na Ilha da Madeira, que é a chamada Pérola do Atlântico. Aliás, vamos celebrar no próximo ano os 600 anos da descoberta do arquipélago da Madeira, e isso também marcou simbolicamente o início da globalização, e estou a fazer também, a dirigir um dicionário enciclopédico da Madeira em 10 volumes. E com isso também ajudar a pensar o processo da proto-globalização. Nós esqueçamos que a globalização que temos hoje se iniciou no século XV com o processo de expansão, de descoberta do mar ignoto, dos caminhos do mar, que através das viagens marítimas permitiu que os continentes passassem a interagir entre si. Isso é o início a primeira globalização, de que Portugal e Espanha foram desencadeadores, e depois com o Brasil, com a África, com o Oriente, foram esses primeiros palcos de intercâmbio, de interação. E, portanto, estou preocupado também em desenvolver projetos para compreender o fenómeno da globalização e de que modo aquilo que nós chamamos a cultura lusófona transporta em si as marcas, a memória desse processo de construção de um mundo global em que hoje vivemos plenamente. Eu costumo dizer que a língua portuguesa transporta em si a memória desse processo de globalização, porque Portugal se iniciou esse processo de descobrimento do mar ignoto, do mar desconhecido, ao contactar com os diferentes povos, foi enriquecendo a sua língua, não só contribuindo para dar vocábulos às outras línguas, mas também assemelhando vocábulos das línguas com quem dialogava. E se hoje vamos ver um dicionário de língua portuguesa, vemos que temos lá contributos de terminologia dos mais diversos povos do mundo, da língua japonesa, chinesa, das diferentes tribos ameríndias, africanas, e portanto, na epiderme, na pele da língua portuguesa, temos a memória viva desse processo de globalização, que fomos também construtores. Claro que foi um processo também dramático, mas o que é certo é que é preciso compreender esse processo e perceber como a língua portuguesa foi essa primeira língua da globalização, e compreender isso, e depois também perceber a importância do Brasil, que foi absolutamente fundamental e estratégico nesse processo, é extraordinário. Aliás, foi no Brasil que, e depois é outra dimensão que eu estimo muito e investigo, até por causa do Padre António Vieira, que é a dimensão do pensamento utópico. E o Brasil sempre foi palco inspirador de utopias de um mundo novo para autores portugueses e brasileiros. O Padre António Vieira pensou o Quinto Império, a ideia de um império universal, proto-ecuménico, e é preciso ver que temos que compreendê-lo no seu tempo, no seu contexto, mas era muito avançado para o seu tempo, mas ele pensou que o ponto de partida do Quinto Império seria o Brasil, e seria, por exemplo, da experiência das comunidades, das aldeias missionárias ameríndias que os jesuítas estavam a desenvolver e a implantar como modelo inovador de sociedade. Mais contemporaneamente, um grande filósofo português que viveu muito tempo no Brasil, que foi Agostinho da Silva, considerou e atualizou o pensamento do Padre António Vieira em torno do Quinto Império. Ele considerou que o Brasil é que seria o laboratório do Quinto Império, porque no Brasil é que estava a fazer aquilo que ele chamava a miscigenação plena, e ele acreditava que o mundo novo far-se-ia pela mistura de todas as raças, cores, religiões, etc. E que o Brasil era o lugar do laboratório perfeito para fazer nascer essa humanidade nova a partir de uma miscigenação plena e numa linha. Ele concebe isto nos anos 40 e 50, e ele concebe este Quinto Império numa perspectiva universalista, ecuménica, antinazista e antirracista. E o Brasil acaba por ser esse palco inspirador extraordinário. E, portanto, pensar a globalização e a utopia, porque a globalização sempre aconteceu ao longo destes 600 anos. Eu considero que o início das descobertas, dos caminhos ignotos do mar, desconhecidos, com a Madeira, agora em 2018, 2019, vamos assinalar 600 anos, isso marca os 600 anos da globalização. Mas a globalização aconteceu sempre de forma dramática
e conflituosa, e às vezes trágica também, mas ao mesmo tempo foi acompanhado por pensamento utópico, para superar a dimensão dramática e trágica do processo de globalização, do conflito que isso gerou, das opressões que isso gerou. E realmente um Vieira, um Agostinho da Silva, olhando para a globalização, pensaram numa utopia global capaz de reconciliar e superar o problema trazido pela globalização e construir um mundo novo de harmonia, de fraternidade, de justiça, e que permitisse estabelecer na Terra a concórdia plena entre os homens. E esta relação de uma globalização vivida dramaticamente e pensada utopicamente é um dos temas interessantíssimos que me leva depois a pensar e olhar de maneira diferente a cultura portuguesa e brasileira. Você falou de Vieira e a tua produção intelectual está muito ligada a Antônio Vieira. Você é o responsável pela edição dessa coisa maravilhosa que são as obras completas do Padre Antônio Vieira. E como você vê Vieira? Quer dizer, primeiro, qual é a importância do Padre Antônio Vieira e como você entende a obra do Padre Antônio Vieira? Realmente foi um empreendimento até um pouco superior às nossas possibilidades no tempo em que estamos, e conseguimos realizar, que foi publicar a obra completa do Padre Antônio Vieira em 30 volumes. Era um projeto já sonhado há 150 anos, houve 15 tentativas, 15 projetos montados e iniciados para editar a obra completa de Vieira, e todos quebraram. E nós realmente conseguimos montar em 2012 uma equipa vastíssima de 97 investigadores luso-brasileiros com várias universidades, e conseguimos em 2 anos preparar os 30 volumes e pô-los cá fora, fazendo a primeira edição em Portugal pela editora Círculo Leitores e depois no Brasil pelas edições Loyola, e finalmente disponibilizar ao grande público a obra completa do imperador da língua portuguesa. Fernando Pessoa, no grande livro A Mensagem, intitulou Vieira o imperador da língua portuguesa. E realmente Vieira é aquela figura que faz a verdadeira ponte entre Portugal e o Brasil. Uma ponte extraordinária, porque viveu metade da vida em Portugal e metade da vida no Brasil. É tanto brasileiro como português. E ele realmente compreendeu como ninguém o Brasil, a importância do Brasil, até a superioridade do Brasil enquanto espaço, enquanto lugar por excelência do Novo Mundo, e que até a dada altura na sua vida chegou a pensar que a solução para Portugal subsistir como país e como império estaria no Brasil. Não na África, não no Oriente, como alguns políticos portugueses pensavam, mas no Brasil. Porque ele foi o primeiro a sonhar, um dos primeiros a sonhar, a deslocação da corte portuguesa, isto é, do centro da liderança do Império Português para o Brasil, o que era absolutamente ousado para o tempo. Nenhuma colónia, nenhum império da história da humanidade, e muito menos da Europa, alguma vez pensou deslocar o centro do poder para uma colónia. E Vieira percebeu que isso era o melhor para Portugal. E veio acontecer, de facto, 200 anos depois. Ele realmente percebeu que o Brasil era o espaço onde se podia pensar um mundo novo, daí o seu pensamento utópico. E foi realmente no Brasil que ele se formou, no Colégio da Bahia, que era uma quase universidade no Brasil, tinha uma biblioteca atualizadíssima, ao nível das bibliotecas mais avançadas dos colégios jesuítas da Europa, que os jesuítas eram uma ordem internacional e tinham muita circulação de membros que traziam as novidades por correspondência, e também nos navios traziam livros atualizados, etc. E Vieira, e também havia circulação também de professores de qualidade. E Vieira formou-se no Colégio da Bahia. Sendo Vieira um gênio, foi preciso também ter uma instituição de ensino à altura para prepará-lo como o preparou. De facto, o Colégio da Bahia é um colégio de excelência, preparou um Vieira. E é curioso notar que a língua portuguesa tem o seu imperador formado precisamente no Brasil, não em Portugal. E ele depois volta a Portugal, e em Portugal destaca-se como o orador por excelência de todos os tempos, concorrendo, estamos no século XVII,
numa metrópole pejada, cheia de pregadores de muitas ordens religiosas. E ele leva a melhor sobre elas todas, encanta o rei e torna-se o pregador real, o embaixador e a pessoa decisiva para que Portugal recuperasse, enquanto ideólogo, recuperasse o processo, o esforço de afirmação da independência, de restauração da independência perante Espanha. Ele, de facto, é uma figura notável, multifacetada, que escreve respondendo às circunstâncias, aos desafios, no contexto das pregações que faz, mas também é um homem, um correspondente notável. Ele vai cartear-se, corresponder-se com as grandes figuras do seu tempo, desde príncipes, reis, rainhas, a rainha da Suécia, as rainhas portuguesas, com figuras de França, da Itália, mas também se corresponde com pessoas do Brasil, das colónias, com pessoas mais simples, com religiosos, com padres, com nobres, com comerciantes, e alguém que cria uma rede de diálogo através da sua correspondência absolutamente invulgar para a época. Ele escreveu milhares de cartas, chegaram até nós 777, o que foi já extraordinário, tendo em conta os naufrágios, os incêndios que nestes 400 anos se verificaram. Foi uma sobrevivência notável, que se explica também no quadro da Companhia de Jesus. Como sabemos, a Companhia de Jesus sempre foi ciosa em guardar bem a sua documentação e cuidar dos seus arquivos e em fazer cópias, como fazia na altura, das cartas que deixava em diferentes pontos, em Roma, na Bahia, etc. Por isso não se conseguia salvar-se muito. E de facto ele tem uma obra importante do ponto de vista da paranética, da pregação, da oratória sagrada, como tem da parte, a correspondência dele, já Luís António Vernet, no século XVIII, que era um iluminista que criticava os jesuítas, e o próprio Vieira considerava que a melhor parte do Vieira, é preciso compreender isto também no contexto do iluminismo, que não gostava do barroco, mas o Vernet, no verdadeiro método de estudar, diz que a melhor parte da obra do Vieira está nas cartas, que ele escrevia as cartas de uma forma viva, impressiva e mais próxima ao estilo dos iluministas. E realmente as cartas é um documento vivo do século XVII e para compreender a Europa, o Brasil, o mundo daquela época. E Vieira fala sobretudo, conta a história, critica, lamenta-se, revolta-se nas cartas, propõe medidas de reforma para Portugal, critica a corrupção, como também o faz nos sermões. As cartas são maravilhosas, como os sermões também são extraordinários, mas são estilos diferentes. E depois escreve a obra profética, que nós publicámos também em 6 volumes dentro no terceiro tomo da obra completa. E é uma obra onde ele se revela um dos pensadores utópicos mais avançados, mais universais, mais generosos de todos os tempos. Aliás, quem o disse foi um grande estudioso francês de Vieira, que foi Raymond de Cantel, que nos anos 60 escreveu sobre o profetismo de Vieira e considerou que ele foi dos pensadores utópicos da modernidade, aquele que propôs uma visão, uma solução para a humanidade do ponto de vista utópico, que abrangia a humanidade toda a Terra. Enquanto que Thomas More ou um Campanella, que são também referências fundadoras do pensamento utópico moderno, pensaram a solução para uma humanidade diferente, alternativa, perfeita. Thomas More numa ilha isolada, no meio do oceano, e Thomas More numa cidade do sol, também isolada, no meio sem contacto com as sociedades. Enquanto que Vieira não, pensou a humanidade nova, na Terra, tendo por palco a Terra toda. E nisso aquilo é absolutamente extraordinário, essa utopia das mais generosas de sempre. E procura englobar também a humanidade toda, que também é extraordinário. Porque por isso é que eu considero que a utopia do Vieira, o pensamento utópico do Vieira, é inclusivista. Enquanto que as utopias de Thomas More, de Tomásio Campanella, são utopias exclusivistas e segregacionistas, porque apenas selecionam uma espécie de humanidade seleta, distinta, rejeitando o resto todo da humanidade. Enquanto que Vieira considera que toda a humanidade terá lugar na transfiguração utópica do mundo no fim da história. E isso é absolutamente inovador. Por isso é que Vieira, nesse é muito mais avançado e muito mais contemporâneo, na medida em que é inclusivista, enquanto que as outras são separatistas e
exclusivistas e elitistas nesse sentido. E depois o Vieira tem a última parte da sua obra, que nós editámos no 4º tomo, que é a obra Vária, onde temos os escritos políticos, os escritos sobre a Inquisição, sobre os índios, onde se vê que era um homem que estava preocupado com... ele não era só um padre, um religioso, preocupado em anunciar o Evangelho do ponto de vista espiritual, mas acreditava na transformação da história. Ele, como homem, como jesuíta que era, e acreditando que era possível transformar a história pela ação humana, e que o Evangelho devia estar inserido no coração da história para mudar essa mesma história, para converter o homem individual, mas também a sociedade no seu conjunto, achava que também tinha que ter uma participação política e também tinha que contribuir para essa mudança histórica também no plano político. E é por isso que ele não ficou só pelo seu papel de religioso, de padre, também quis intervir politicamente. Então propôs uma reforma da Inquisição, propôs o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, tentou chamar os judeus, considerando que uma das causas da decadência de Portugal, do atraso de Portugal, da perda de aceleração e de vantagem de Portugal em relação a outras potências europeias como a Holanda, se devia ao facto dos judeus terem sido expulsos e que era muito importante que os judeus regressassem. Ele foi um defensor e por isso é que foi depois acusado pela Inquisição de judaísmo, de ser amigo dos judeus, etc. E, portanto, ele foi realmente um homem corajoso. Como também defendeu, criticou a escravatura, os modos a forma de opressão laboral. Era preciso ver que a crítica da escravatura de Vieira foi muito usada para o seu tempo, embora ele não defendesse a abolição total da escravatura, como não podia defender naquele contexto, dado que a economia das potências de então, das potências europeias, a economia fundava-se na mão de obra escrava. Ele, como político que era, sabia que seria uma imprudência terminar com a escravatura, porque isso seria o fim do Império Português. Mas o que ele defendeu foi, por um lado, o fim de a humanização do trabalho escravo. E isso ele defendeu em toda a linha. A humanização do trabalho escravo, a dignificação do trabalho escravo e o fim setorial da escravatura dos índios, admitindo a dos negros também naquele contexto, mas os seus escritos revelam que ele tinha uma grande admiração e valorizou em alguns sermões a raça negra e a cor negra. Ele tem passagens nos sermões do Rosário sobre a cor negra e a raça negra, até considerando que é superior e a cor por excelência de todas as cores. E tem uma frase extraordinária quando ele critica os senhores dos engenhos que oprimiam os escravos e que os tratavam mal, comparando o sacrifício dos escravos ao sacrifício de Cristo, que é extraordinário, mas ele depois, a dada altura, diz que não tem sentido escravizar as pessoas em função da sua cor, porque a escravatura não deve ser feita em função da natureza ou de uma distinção de natureza, mas no quadro de uma guerra justa, do chamado direito da guerra justa. Aliás, a escravatura sempre foi praticada em todas as civilizações no contexto do direito da guerra e, portanto, ele tentava compreender nesse campo. Mas ele tem uma tirada extraordinária sobre a escravatura e absolutamente antirracista, como eu nunca vi na cultura portuguesa, onde ele dizia assim: cada um é da cor do seu coração. E, portanto, no coração da pessoa que está a verdadeira cor e a verdadeira dignidade. Não há a cor da pele que distingue os homens, mas sim o coração dos homens é que os distingue, em nobreza. E Vieira, portanto, realmente é um homem extremamente inspirador, que escrevendo no século XVII, num século muito complexo, no século da protoglobalização, marcado por conflitos, por guerras de religiões, por guerras de potências europeias que tinham espalhado a guerra por todos os cantos da Terra, podemos considerar que o século XVII viveu uma proto-Primeira Guerra Mundial, porque as potências europeias que já se degladiavam, guerreavam entre si na Europa, levaram esses conflitos para toda a Terra, para o Oriente, para o Brasil, etc., holandeses com portugueses a guerrear-se, ingleses e portugueses e holandeses. Portanto, houve uma espécie de globalização da guerra e Vieira estava preocupado com isso e vai pensar e vai perceber o dramatismo desse processo de globalização e vai tentar pensar um mundo diferente, um homem diferente. Um aspecto extraordinário do Vieira é a coragem que ele tem em afrontar
os esquemas de corrupção que estavam montados nas colónias e em Portugal, afrontando de frente o rei e os nobres e acusando-os de serem corruptos e dizendo que eles estavam todos condenados ao inferno porque eram corruptos, e defendia que era preciso que os cargos políticos fossem assumidos por pessoas dignas, isentas, e que se preocupassem em primeiro lugar com o bem do povo, com o bem do reino, das colónias, e não com o seu bem próprio. E por isso é que ele dizia que os reis eram responsáveis pelos homens que escolhiam para desempenhar os ofícios de governação. E portanto Vieira realmente, ainda hoje, os seus textos podem ser um manual de política, um manual de humanidade nova. E por isso é que Vieira, ainda é possível ler hoje Vieira e inspirar-nos ideais grandes para tentarmos contribuir no nosso meio para fazer o nosso mundo um pedacinho melhor.